Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 17 de janeiro de 2025, uma sexta-feira, né? Que você fala que é missionária na Gerobano. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Hoje é uma sexta-feira. Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo sem confiar da minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar indo de conta, guardando, libertando, livrando, cortando o laço, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia, Senhor Deus. A gente vai estar hoje em Gênesis 38, a história de Judá e Tamar, tá? Diz assim, por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Hirã. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu e ela engravidou e deu à luz a um filho, ao qual deu o nome de Er. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a tua santa e preciosa palavra. Nessa hora eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça e que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que vai falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. No momento, João 3,30. Diz assim, a história de Judá e Tamar. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Hirã. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu e ela engravidou e deu à luz a um filho, ao qual deu o nome de Er. Tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quizebe, ele teve ainda outro filho e chamou Selá. Então, ele deixa ali sua parentela, né? E vai se casar com outras mulheres cananeias, que não era da vontade, né, da sua família, tá? Mas ele vai e casa, tá? E aí ele possui ela, ou seja, ele tem relações sexuais com essa mulher, com a filha do cananeu, e aí, né, ele tem um filho Er, tá? Depois ele tem Onã, e ainda outro chamado Selá. Tem 3 filhos, tá? Ele acaba tendo 3 filhos. E Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou, tá? Então, a gente vê que daí, nesse meio tempo, né, ele vai para lá e casa-se, né, e ali a gente vê que nesse decorrer vai acontecer situações muito, como eu posso dizer assim, repulsivas, mas infelizmente que vão acontecer, tá? E aí, Er e Onã, esses são os nomes também dos filhos dele. Mais pra frente vai aparecer ali no meio da Mesopotâmia, ali nos outros documentos, né? E ali a gente vai falar também de Adulão ali e tal, e vai, no decorrer, vai rolando. Vamos prosseguir. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar. Lembra de Tamar? Quem escolheu Tamar foi Judá. No entanto, que é a história de Judá e Tamar, tá? Para o seu filho para seu filho, tá? Mas aqui, mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. A palavra não vai dizer qual foi a conduta perversa dele. Não diz aqui qual foi, tá? Mas o matou. Deus não gostou e matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher de seu irmão, cumpra suas obrigações de cunhado para com ela e dê um descendente a seu irmão. E aí ele pede para ela ter descendentes. Mas o que acontece? Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Peraí, eu vou deitar com ela, mas a descendência não vai ser minha, vai ser do meu irmão que morreu. Assim, toda vez que a possuía a mulher, o seu irmão derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. Ou seja, né, ele fazia aqui o conhecido coito interrompido. E diz assim, o Senhor reprovou o que ele fazia, por isso matou também. Olha a situação de Tamar, tá? Deus mata seu primeiro esposo, não falou por quê, só falou do segundo, tá? Onã.
Aqui a gente pode dizer que entra ali quase a história do Leviato? Sim, porque mais pra frente a gente vê, né, esse costume aí do levianato lá na história de Ruth. Mas foi com os primos, tá bom? E disse então Judá a sua nora, Tamar, more como viúva na casa de seu pai até que meu filho Selá cresça, né? Aí ele fala, vai lá, more como viúva, né? Aqui, ó. Fala com sua nora Tamar, more como viúva na casa de seu pai até que meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer também como seus irmãos. Assim Tamar foi morar. Então Tamar simplesmente falou assim, ok. Então, eu vou esperar seu filho crescer. Igreja, eu não sei quantos anos ela tinha. Se ela tinha 20, se ela tinha 30, se ela tinha 40, mas ela tinha que esperar, sei lá, crescer. Então, a gente vê, né, que ela tava assim, tipo de mãos e pés atados, né? Por quê? Porque seu primeiro esposo morreu, Seu cunhado que veio cumprir o papel de tinha relação com ela, mas ejaculava fora. E aí, a gente vê, tipo assim, simplesmente ele recusava ali a dar descendência à família de seu irmão. Isso foi mal aos olhos de Deus, tá? Então, a gente vê, igreja, a situação desta mulher, tá bom? Então, assim, ela foi dada como esposa, aí depois o seu cunhado fazia o coito interrompido com ela. Então, assim, ela vem assim de, gente, eu não sei nem o que dizer, qual era a situação dela, né? E aí ele cumpriu em partes ali, Judá, né? Porque deu seu filho a Tamar. Mas depois ele ficou com medo. Eu falei, mas são meus 3 filhos. Né? São meus 3 filhos. E 2 morreram. E vai morrer mais este? E aí passa, aí diz assim no 12. Vamos lá, no 11 de novo. Na parte... E disse então Judá a sua nora Tamar. More como viúva na casa de seu pai, até que meu filho Selá cresça. Porque temia que ele viesse a morrer como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa de seu pai. Ela foi obediente, ok? Tempos depois morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passando o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho, em Timá, com seu amigo Hirã, o adulamita. Aí Judá, ele fica o quê? Viúvo, tá? Judá fica viúvo. Fica viúvo. E quando foi dito a Tamar, seu sogro está a caminho de Timá para tosquear as ovelhas, ela trocou suas vestes. Então, assim, ela falou, tosquear as ovelhas, né? Sabia que ele estava o quê? Trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se distanciar e foi sentar-se à entrada de Efraim, que fica ao caminho de Timá. E ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não tinha sido dada em casamento. Né? Então a gente vê que daí ela vai. Ele estava viúvo, tinha suas necessidades, né? Fisiológicas. A partir do momento que o homem tem necessidades sexuais, a partir do momento que a pessoa passa a ter relação sexual, ela tem desejos, né? É ativado sexualmente. E aí ele estava viúvo, ela sabia, então ele vai precisar. Ele vai precisar, né? E aí, o que ela fez? Ela vai lá e se veste de prostituta e para no caminho, né? E aí, mas assim, Judá, na realidade, não tinha a mínima intenção de entregar seu filho, sei lá. Por quê? Porque ele tinha medo, né? Ele não ia entregar, né? E a gente vê que essa cidade aí, a gente não sabe onde é que é, mas ela vai e senta-se no caminho, tá? E aí, ali onde ficam as prostitutas, tinha o costume de colocar à beira do caminho ali, né? Para se prostituir e para trabalhar, ok? E ali, aí ela diz assim no 15, quando viu Judá, pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto, né? Ele era uma prostituta, né? Pensou que fosse uma prostituta, né? Mas o que acontece? Ele pensou.
Não sabendo que era sua nora, não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: Venha cá, quero deitar-me com você. Igreja, olha que história, né? A Bíblia é tão maravilhosa que ela não esconde nada. Só os santarrões que acham que não pode contar, pregar o que a Bíblia diz. O que é isso? Olha, é a porta do ônibus. Não, passageiro. Ah, é? Do passageiro? Tá bom. E ela lhe perguntou: O que você me dará para deitar-me comigo? E disse ele: Eu lhe darei um cabrito e o meu rebanho. Do meu rebanho. E ela perguntou: Você me deixará alguma coisa como garantia até que mande? Disse Judá: Que garantia devo dar-me? Respondeu ela: O seu selo, o cordão e o cajado. O selo, o cordão e o cajado. Que você tem na mão? E ele os entregou e a possuiu. E aí ele tem relação com ela. E Tamar o quê? E engravidou dele. Engravida do sogro. Cara, bem bem típico, assim, uma história de novela, né? Essas novelas mexicanas que tem, mas é a Bíblia, é a realidade, né? Então, você sabe que antigamente essas coisas era como se fosse uma assinatura, um documento que a pessoa andava, né? Mas ela se fez ali de prostituta cultural, dormiu com ele, engravidou dele, né? E aí, igreja, o que acontece? Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Simples assim, tá? E ela foi levar a sua vida normal. E Judá mandou o cabrito por meio do seu amigo Adulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia, mas ele não encontrou. E perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? E eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Porque ali era um costume ali do pessoal perto ali de Canaã. E disse Judá: fique ela com que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabrito, né? Mas você não a encontrou. Então, ele ainda não queria, né, se passar por zombador, né? E aí, o que acontece? Depois de tudo que lhe aconteceu, ele pega e disse Judá: traga-no para... Aí tá. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se, na sua prostituição ficou grávida. Gente, olha a situação. E disse Judá: traga-na para fora e queima-na viva. Ele falou: não, traz ela para fora. A gente vai queimar ela viva, tá? Então foi uma situação assim bem difícil. Bem difícil, tá? Traga ela pra fora que a gente vai matar ela. E ainda queria matá-la. E a gente vê, né, que disse Judá: traga-na para fora e mate. No 25, quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao seu sogro: estou grávida do homem que é dono dessas coisas. Ah, filho, pensa aí. Ela quebrou, né? Estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor reconhece quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Aí simplesmente quebrou o velhinho, né? Por quê? Porque era dele, igreja, tá bom? Era dele. Igreja, ela tinha prova do homem que ela tinha dormido, porque naquela época, eles queimavam viva a mulher, né, que fosse pega em adultério, mas só que a gente esquece que adultério não é só uma pessoa, são dois. Engraçado que só a mulher que tinha que ser queimada, ele não, né? Quem adulterou com ela não podia ser queimado. Então, né? E aí o que acontece? Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia ter tê-la entregue o meu filho, sei lá, e não voltou a ter relação, e
e não voltou a ter relação com ela. Então, ele sabia, tá? Que quem tinha errado foi ele, tá bom? Por quê? Porque ele mandou ela embora e ela foi. E ele não cumpriu o papel dela, o papel dele, tá bom? Então, ele foi assim, totalmente, vamos dizer assim, sem palavra. Por medo, mas sem palavra. Quando ele chegou à época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo: Este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ela disse: Então você conseguiu uma brecha para sair dele o nome de Perás, né? E depois, seu irmão, que estava com o fio vermelho no pulso, foi lhe dado o nome de Zera. Então ela teve gêmeos, tá bom? Então, é uma história que a gente pode dizer também que quem teve gêmeos, né? Quem? Quem teve gêmeos? Não foi a Rebeca? Não foi a Rebeca que teve gêmeos? Hã? Jacó e Esaú? Quase que meio que parecido, né? Então, a gente vê que Perez, né? Depois desse Perez, ele vem ser chefe lá, principal da clã de Judá. E de Davi ali, né? Vai passar ali pelo antepassado de Davi. E mais adiante de Cristo. Então, Deus muda a história, né? Igreja. Porque Deus sabia do que ela estava passando, né? Então, ela tá na linhagem ali de Jesus, tá? De Cristo, né? Então, a gente vê, igreja, que não é fácil ali que essa mulher passou, né? Ela foi rejeitada, né? Seu marido, eu não sei o que foi que ele fez de tão grave que Deus o matou. Depois, Onã, o seu cunhado, tinha relações com ela e ejaculava fora. É uma mulher que não tinha filho naquela época, era tida como, vamos dizer, maldita, né? Depois, Selá, espera crescer, ele cresce e o seu sogro Judá não lhe dá. E ela vai e faz uma artimanha e deita com Judá. Então, a igreja, não me interessa, né? O querer saber especular. Eu sei que a Bíblia está falando isso. E se a Bíblia está falando é porque Deus, ele sabe, né? O que fazer, né? E a gente vê que é Deus sustentando, é Deus fazendo ali, né? Que os patriarcas avancem na história, né? Mostrando ali o seu cuidado, tá bom? Então, foi isso que aconteceu, tá bom? Deus abençoe vocês, né? Tenha um final de semana abençoado aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fica na paz.